estou aqui com Viviane de Freitas, vice-diretora aqui do campus de Santo Amaro, Secult. Eu achei interessante isso. Me fale do campus, do seu trabalho e dos cursos que nós temos aqui. Gostaria de saudar a todas, agradecer ao professor Robson, agradecer ao trabalho que foi feito aqui hoje. Eu vou me apresentar e apresentar brevemente o nosso centro. Então, meu nome é Viviane de Freitas, como o professor falou, sou atualmente a vice-diretora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, aqui em Santo Amaro, no campus de Santo Amaro da UFRB. Esse campus, atualmente, represento aqui nesse encontro a professora Rita Dias, que é a diretora do nosso centro. E eu gostaria também de dizer que, vamos dizer assim, dizendo que nós vamos dar nossa energia e honrar essa ousadia que vocês estão tendo de fazer, porque é um projeto ousado, inovador, né? Então, parabenizar e dizer que eu senti muita afinidade entre o que nós podemos, da forma como nós podemos contribuir e o que está sendo proposto pela Secretaria de Educação do Estado, para aproximar as escolas das universidades, as escolas estaduais das universidades, e, usando a metáfora da professora Georgina, nossa reitora, criar esses corredores, né, para interlocução, articulações entre nós, professores da universidade, e nossas ações de pesquisa, ações de extensão, de ensino, e o que está sendo ofertado hoje, o que pode surgir em termos de matriz curricular, né, dentro dessas ofertas de cursos profissionalizantes e tecnológicos. Nós estamos falando do itinerário contínuo, né, novas possibilidades de acesso e de formação para a universidade, de ingresso na universidade, com qualidade e com equidade. Exatamente. Então, hoje, só falando um pouco do centro, né, que você pediu, nós somos um centro de cultura, linguagens e tecnologias aplicadas, fundado em 2013. Né? Nós temos, atualmente, 2 licenciaturas, 3 cursos tecnológicos, temos um bacharelado interdisciplinar. Então, as licenciaturas são a licenciatura interdisciplinar em artes, que nós temos na modalidade presencial e na modalidade de ensino à distância, licenciatura em música popular brasileira, também nas 2 modalidades. Temos os 3 cursos tecnológicos, né? O CSO, que a gente chama, curso superior tecnológico, são produção musical, política e gestão cultural e artes do espetáculo. E o bacharelado, que foi o nosso primeiro curso, que é o bacharelado interdisciplinar em cultura, linguagem e tecnologias aplicadas. Sobre o centro, eu gosto sempre de dizer que nós temos uma natureza, e está no cerne da nossa fundação mesmo como centro, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. Nós temos um núcleo de estudos interdisciplinares de formação geral e hoje já trabalhamos, vamos dizer assim, com uma perspectiva profissionalizante, principalmente através de uma parceria com o Ministério da Cultura, através de cursos de formação continuada, cursos livres, ligados ao Ministério da Cultura, a plataforma eScult, e estamos também realizando atualmente, iniciado agora em março, o curso de especialização em política e gestão cultural, que esses cursos que eu mencionei, tanto os cursos livres quanto os cursos de formação continuada e o curso de especialização, abrange todo o território nacional e envolve 10 mil alunos atualmente. Então, é importante a gente falar que estamos aqui na comunidade, mas estamos também nos projetando dessa forma, através desses cursos em território nacional. Mas quem quer conhecer mais ou quem quer entrar, qual é o endereço, onde é que entra? Nós temos um Instagram, temos as nossas redes sociais, né, que é @secult_UFRB. Temos o próprio site, dentro do site do portal da universidade, que é o ufrb.br/secult, com C, né? É importante falar que é o Secult, é o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, tem a Secult também, né? Que é a Secretaria de Cultura,
e que é com S, então tem essa diferença. Às vezes o pessoal vai procurar e aí se esbarra com a Secult, mas somos o Secult com C. Então, eu acho que através das redes sociais nós podemos buscar essas informações sobre os cursos, né? Sobre o que está sendo... E também através da plataforma Escute, do Ministério da Cultura. Então, não perca tempo, entre aí. Obrigado, professora. Vida longa para as artes e para esse novo projeto. Estamos à disposição e nós que agradecemos por essa oportunidade de trabalharmos juntos. Olá, sou o professor Caio. Atualmente sou coordenador do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Artes no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da UFRB. Estamos localizados na cidade de Santo Amaro e a proposição dessa parceria entre a Secretaria do Estado de Educação e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é extremamente importante, especialmente particular a nossa conexão com os estudantes da educação básica, com o ensino médio, com as escolas públicas da rede estadual da Bahia. E a proposta é importante, especialmente pela adaptação curricular, pela inserção curricular, pela importância dos nossos cursos, especialmente com o território. Então, essa parceria, esse projeto, certamente vai fortalecer o nosso vínculo com as escolas de educação básica, com os estudantes do ensino médio, especialmente com o ingresso deles no ensino superior. Dado a evasão nos últimos anos, não só, importante destacar isso, no estado da Bahia, mas no Brasil. Fui professor de educação básica durante muitos anos na rede estadual de Sergipe e é perceptível nos últimos anos um número de evasão que tem se ampliado. Então, nesse contexto de fortalecimento da educação pública no Brasil, mas especialmente dessa conexão entre ensino médio e ensino superior, essa proposta ela certamente vai fortalecer essa união para que nós tenhamos não só educação básica melhor e mais qualificada, mas também essa conexão dos estudantes para que nosso ensino superior se torne cada vez melhor e socialmente referenciado, com as intencionalidades não só do mundo do trabalho, mas também com a formação integral, crítica, reflexiva e principalmente emancipatória dos nossos estudantes, sobretudo para a melhoria da cidadania no estado da Bahia. Gente, nós vamos ter o prazer, eu acabei de conhecer, mas é um prazer ter aqui na TV Conexões. Matias, me explique aqui. Olha, ele é polonês, mas eu nunca vi um polonês tão baiano como ele. Aqui é a cultura, a religiosidade. Me explique, quanto tempo você está no Brasil, Matias? Sim. Bom dia, gente. Meu nome é Maciej Rojalski. Eu sou professor de Secult UFRB, professor adjunto, né? Já tem 10 anos nessa aventura. Eu sou professor de artes cênicas, né? E como eu falei durante a nossa reunião antes, meu perfil aqui na cidade, eu acredito que um dos papéis do professor, naturalmente, é esse caráter extensionista. Então, eu tenho um programa de extensão que chama Subaé, a partir de nome de rio, que perpassa pela cidade de Santa Amaro. E a partir desse programa a gente organiza série dos projetos, série dos eventos, dos extensão, especialmente cooperando com as comunidades ricas em cultura popular, ricas em cosmologias afro-referenciadas e infelizmente ainda excluídas nesse sentido socioeconômico. A gente recebeu uma missão. Então essa missão é atuar na região, atuar a partir de território, que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente também recebe nosso salário como uma forma de crédito de confiança de comunidade. Que esse professor, esse agente cultural, esse agente de ciência, de educação, está escolhido aqui para atuar para bem de comunidade. Matias, nós temos um programa aqui na TV Conexões que dialoga diretamente com o professor. Ele se chama Na Ponta do Giz, né? E a gente fala de metodologia, mas eu queria, nesse tocante, lhe perguntar o seguinte: essa imersão do professor nessa articulação com a cultura, com as identidades, ela é fundamental, principalmente para os artistas, para o curso de arte, para aprender a arte de ensinagem? Eu acredito, pelo menos isso que eu aprendi, né, e estudei, mas também pratiquei nas minhas atividades artísticas, nos meus processos artísticos e de arte e educação. Eu não divido muito essas duas esferas,
que arte se cria a partir de território. Um território é nosso corpo. Então, minha ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Mas corpo é cheio de significados. Então, corpo representa território que vive, que nasce, que se desenvolve. Precisamos reconhecer que território muito específico para o Brasil, não só para a Bahia, mas para o Brasil toda, é Recôncavo Baiano. É Bahia, mas Recôncavo Baiano especialmente, onde vários protestos, várias resistências iniciaram tinha esse ponto inicial. Por quê? Porque acredito que a cultura local e interligação com esse fenômeno afro-referenciado é muito profundo aqui. Então, eu como artista, que reconheço território, que eu trabalho nesse sentido artístico-político, mas não nesse sentido político, esse sentido político barato, partidário. Político como um agente, um agente crítico, um agente que reconhece interação com a comunidade. Eu não imagino como a gente pode trabalhar aqui na universidade, e também nos processos criativos com comunidade, sem essa noção de território, sem essa noção de problemática, memória, história, muito sofrida aqui, mas também muito gloriosa do território. Então, artista trabalha sempre no território. A difusão desses saberes a partir das escolas, da universidade, a partir da arte, é fundamental para essa apropriação, para que essa comunidade também tenha um outro ver na sua identidade? Com certeza, com certeza. Infelizmente, além disso, que é Recôncavo um lugar de potência, a gente sabe muito bem, aqui no Brasil, na América do Sul, que é um lugar que ainda o aspecto de colonialidade, essa herança colonial, ela permanece muito, muito forte. Especialmente nos nossos corpos, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos. Então, acredito que arte e educação é uma ferramenta necessária e muito efetiva e muito afetiva de se perceber que algumas questões não é assim. Não precisa aceitar tudo. Eu tenho meu pensamento crítico, eu tenho meu direito de cidadão, na comunidade, no território. Então, a partir disso, acreditando que arte e educação pode acordando, trazendo mais esse empoderamento. É um ato de resistência? Com certeza, mas atos de resistência criativa, atos de resistência que a partir de eu me valorizar, eu me reconhecer como cidadão, como artista, como pessoa, como ser humano no território específico, que eu sou cria desse território, eu começo a saber falar, eu tenho coragem de falar, eu tenho sabedoria, consciência que eu tenho direito de falar. No coletivo, quando você fala da comunidade, é dividir saberes, troca de saberes, aproveitamento desses saberes, desse legado desse povo, desse povo negro, desse povo indígena, das contribuições também europeias que miscigenaram aqui. Hoje, a arte, a participação social não se faz sozinho, se faz num coletivo. Sim. E a identidade desse coletivo é preciso ter claro. Eu acho que é importante que você falou sobre esse aspecto. A gente deveria iniciar nossa conversa de verdade no fato simplesmente que eu sou homem branco europeu, falando sobre trabalho no território com as comunidades afro-referenciadas. Então, a questão eu acredito muito mais, não quem fala, mas como reconhece seu lugar de fala e como a gente negocia dentro de comunidade, dentro de grupo, que vai fazer processo criativo, mas também vai saber fazer qualquer tipo de reunião, nesse território. Qual é a problemática de território? Se eu reconheço que eu sou essa pessoa que fala desse lugar de fala de professor europeu, homem branco, mas falo sobre uma certa problemática, como a gente pode se encontrar, como a gente precisa problematizar algumas questões. Aqui é a questão. Acredito que aqui a questão é fundamental. A identidade dessa ancestralidade é um ponto de partida? Não, com certeza. De verdade, o ponto de partida para nosso trabalho é sua própria memória.
a sua própria memória, seus próprios afetos, as suas próprias contextualizações. Então, a própria pessoa na comunidade vai me dizer o que é importante para ela. Eu sou ajudante, facilitador nesse processo de trazer algumas perguntas. O que é importante para mim? O que eu queria falar? Como eu queria falar, né? E nesse sentido, trazer algumas perguntas, não respostas. Trazer perguntas, a pessoa continua a desenvolver esse processo. Eu vejo o processo criativo de arte e educação, arte política e educação, nesse sentido. Trazer perguntas. Essa pergunta leva a uma pesquisação na identidade do currículo e no pertencimento desse currículo, seja na educação básica, seja na educação superior, seja no currículo de saberes desses indivíduos. Mas a importância disso nessas instâncias dos saberes. Com certeza. E aqui entramos também numa questãozinha, né, que eu acho que é um ponto meio delicado para nós como instituição, nós como sistema, né? Universidade é um sistema. A universidade se move muito devagar, né? Com cada macrosistema. Acredito que a universidade contemporânea no Brasil já progrediu muito nesse aspecto de decolonialidade, nesse aspecto de conscientização de território. Mas acredito que tem ainda muito mais para fazer a partir de questão de currículo. Precisamos reconhecer ainda mais bibliografias locais, as novas ondas, novas gerações dos pesquisadores e pesquisadoras negras indígenas, que ainda eu acho um pouquinho falta nos nossos currículos e nas nossas metodologias. Porque a partir disso, e não estou falando de excluir um conhecimento e colocar outro, porque isso seria uma bobagem, na minha opinião. Mas esse necessário diálogo entre diferentes territórios e diferentes tipos de sabedoria, eu acredito que isso é um fundamento para a universidade justo e aberto hoje em dia. Então, gente, você que está aí, professor, estudante, nos escutando, também aqui, através na ponta do giz, vamos falar um pouquinho, para a gente fechar, dessa proposição, dessa articulação com a educação básica, mas, acima de tudo, às vezes, com intencionalidade má ou boa, a visão que se tem do profissional da arte, que, às vezes, com a visão romântica, fora do mercado de trabalho. A formação com esse novo ver para esses profissionais da arte é fundamental para eles se colocarem no mercado das artes. Você usou a palavra romantização. Eu acho que ela é muito importante também para a gente descer um pouquinho dos nossos pedestais e entrar nas comunidades e ouvir, se abrir para a escuta. Eu falei sobre trazer perguntas. A gente precisa trazer perguntas para nós mesmos. Ouvir de verdade é o que a comunidade precisa. Trazer esse espaço de escuta e consciência que nós podemos falar. É importante que todo mundo dessa comunidade fale. Eu acho que é esse o primeiro passo. Segundo passo de novo, que eu acredito faz parte desse processo de decolonialidade, desfazer, deconstruir um pouquinho essa crença que só a partir de construir uma fábrica, construir um supermercado, construir uma, sei lá, outra forma dessa indústria pesada, nós conseguimos progredir e construir trabalhos. O trabalho hoje em dia, né, a gente sabe, é um mundo muito aberto, muito dinâmico, que se transforma. Então, trabalho a partir de indústria cultural, a partir de turismo ecológico, a partir de toda essa movimentação que arte, design, gestão cultural traz para o mercado de trabalho, hoje em dia está explodindo. E nós temos tudo isso no Recôncavo. Nós temos riquíssima cultura, que ainda mesmo que ela consegue na resistência pelo poder do povo, não pelo poder dos gestores. Temos universidade que trabalha com gestão cultural, com tecnologias das artes cênicas, então tudo isso que potencialmente poderia se relacionar e dar certo em algum potencial plano de cultura da região. Acredito que isso é possível chave, né, para potencializar a riqueza dessa região. Matias, muito obrigado. Foi um prazer, vamos trabalhar muito junto aqui no território. E você aí, continue na ponta do giz. Depois a gente volta.